Como os senhores sabem, eu sou uma espécie de comunista em prisão domiciliária. Quer dizer, não tenho tempo para me dedicar à vida política ativa, continuamente e todos os dias e todas as horas. É uma pena para mim, mas é talvez um alívio para vós. Nós vivemos num país cheio de singularidades. Nós somos uma nação muito antiga, já éramos uma nação talvez no século IX, nos fins do século IX. Somos um Estado velho, esse Estado já existia no século XI. Temos a fronteira mais antiga do mundo como Estado independente, porque é, com a pequena exceção ainda não resolvida de Olivença, uma fronteira que vem desde o Tratado de Alcanices, celebrado no século XIII. Somos um povo unitário, isto é, não temos nenhuma etnia diferente da etnia que é dominante. Somos um povo que lutou e tem uma noção da independência que nunca o abandonou em circunstância alguma. Temos uma cultura única, até tivemos durante muito tempo uma só religião. E estas singularidades fizeram do nosso país um país também cheio de futuro, não apenas de passado. A partir do século XVII, interiorizou-se no cérebro dos portugueses, como povo, a ideia de que o que tinham a fazer já tinham feito e que não havia mais nada a fazer a não ser carpir-se das suas mágoas. Estes séculos todos tivemos 3 ou 4 exceções contra esta teoria geral. O Marquês de Pombal, a regeneração do tempo do liberalismo, a República e o 25 de Abril. Isto para um povo que fez a primeira revolução capitalista do mundo em 1385 é de facto qualquer coisa notável que não tenha conseguido libertar-se de todos estes atavismos durante 9 séculos. O 25 de Abril é uma revolução. Os marxistas sabem, desde Marx, que a revolução é o ato pelo qual uma classe derruba outra classe. E o que aconteceu no 25 de Abril foi uma revolução política, isto é, um conjunto de classes derrubaram outra classe, e foi também uma revolução social, ainda que de pequena envergadura. A esquerda tem um papel antes e depois do 25 de Abril, aliás, tem um papel durante toda a história. Mas há um ponto em que a esquerda se distingue de tudo o resto, é sobre as razões porque o 25 de Abril foi assim e não podia ser, aliás, de outra maneira. O 25 de Abril fez-se sem praticamente derramar sangue, tirando o incidente que aconteceu com a ocupação da PIDE. Portanto, é uma revolução que se faz sem ser preciso, aparentemente, pegar em armas. Esta realidade tem uma explicação. E essa explicação divide a esquerda e a direita antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. A explicação é o seguinte, é que os que estudaram o marxismo e praticaram a política marxista tendem sempre a considerar que uma revolução só se pode fazer quando há uma crise. Isto é, nós vivemos agora num momento excelente para fazer uma revolução. Uma crise profunda de todo o sistema em todo o mundo e também em Portugal. Mas as revoluções não se fazem só nessas circunstâncias. Também se fazem quando o movimento está em ascensão, como aconteceu precisamente no 25 de Abril. As pessoas já não se lembram, mas a década de 60 é a década de maior desenvolvimento económico em Portugal. Nós chegámos a crescer, durante 2 desses anos da década, acima de 2 dígitos no produto interno bruto. E todos os anos crescemos nessa década, com mais avançados países europeus. A taxa do nosso crescimento era superior à de todos os países europeus. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu muito simplesmente porque este país, que tinha um sistema político autoritário,
fascista, um sistema político onde a liberdade de expressão do pensamento, da formação de partido, da cultura, onde não existiam liberdades, este país, digamos que começou a andar por si mesmo, independentemente do que se passa dentro dos órgãos do poder. E a maneira como começou a andar por si mesmo é curiosa. Este país começou a andar por si mesmo porque era pobre. E as pessoas tiveram que emigrar. Em 10 anos, nos 10 anos de 1960 ao fim de 1960, saíram do país 1.600.000 pessoas. Quer dizer, se considerarmos a população portuguesa, que nessa altura não era sequer 10 milhões ainda, 15% da população de um ano desapareceu do país. Não desapareceu num ano. Isto é, num ano em que tínhamos 10 milhões, se considerarmos tudo reduzido a um ano, nesse ano 15% da nossa população desapareceu. Que consequências é que isto tem? Tem muitas consequências, já vamos ver. A primeira é esta. Se as pessoas desaparecem do país e vão procurar os países, que países é que vão procurar? Vão procurar a Europa, que estava a desenvolver-se depois da Segunda Guerra Mundial. Já não imigram para a Venezuela, já não imigram para os Estados Unidos da América, não imigram para a África, imigram para a Europa Central, para a França, para a Alemanha, para esses países, fundamentalmente para esses países mais avançados, onde vão obter um salário que é superior aos salários que obtinham em Portugal. De repente, Portugal fica com menos 1/15 da sua população. Por outro lado, nesta década de 60, nós temos também uma guerra. E essa guerra manteve permanentemente ocupada em atividades militares 2% da população. Chegámos a ter à volta de 200.000 homens em armas. 200.000 homens, como sabem, são 2% da população. Isto é, durante 10 anos, 2% da nossa população estão empregadas numa guerra. Portanto, temos uma imigração, temos pessoas empregadas na guerra e temos pouca gente em Portugal para o desenvolvimento industrial.